Graça e paz, meu querido irmão, pastor Israel da Igreja Batista Nova Sintra, e novamente aqui para estudarmos sobre a nossa vida de oração. E aqui fica aquele convite para você ir correndo lá, pegar a sua Bíblia e também verificar os versículos, estudar junto conosco para poder ter uma interação maior, absorver mais sobre a palavra de Deus, compreender mais o que Deus quer para nós. E eu queria falar hoje sobre orando por missões. Nós estamos chegando no tempo de missões do estado de São Paulo e o que a palavra de Deus fala a respeito da oração pelos missionários. Eu queria compartilhar com você essa noite sobre isso. Eu vou pedir para você abrir no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 1 ao 2. 2 Tessalonicenses 3, do 1 ao 2. Vai lá rapidinho, pega a sua Bíblia, se precisar dar um pause aí no vídeo para poder pegar, vai rápido para a gente poder ler juntos. Amém? Vamos continuar então, vendo o que Paulo fala a respeito desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Aliás, mais uma vez não, vamos orar agora. Senhor Deus, eu quero chegar à Tua presença, colocar as nossas vidas diante de Ti e que o Senhor esteja abençoando, Pai. Que nós, enquanto filhos Teus, possamos ter uma vida de oração verdadeira, comunhão íntima com o Senhor, para que possamos descobrir, ó Pai, as verdades da Tua palavra e possamos seguir e trilhar o caminho que o Senhor tem proposto às nossas vidas. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o quanto você ora por missões? O quanto você ora por missões? É interessante nós pensarmos nisso e o quanto é importante nós buscarmos a Deus e colocarmos a vida dos missionários diante do Senhor. A carta de 2 Tessalonicenses, ela foi escrita por missionários. Paulo, claro, foi o escritor principal, mas tinha mais gente lá junto com ele. A gente vai olhar no início da carta, a gente vê que Paulo, Silvano e Timóteo era uma equipe missionária que estava ali em Tessalônica para pregar o evangelho. E aquela equipe missionária, ela estava ali pedindo para que a igreja orasse por eles. Eles estavam provavelmente em outro lugar e pedem à igreja de Tessalônica para que orem por eles, né? Eu sempre penso assim que Paulo era o super-homem do evangelho, pregou em muitos lugares, e Paulo, como missionário do Senhor, ele pede para que uma igreja ore por eles, para que portas sejam abertas, para que haja um melhor entendimento do Evangelho, para que a missão deles, aonde eles estavam, fosse bem sucedida. Você imagine nós, o que nós não devemos orar hoje pelos nossos missionários, o quanto não devemos orar por eles. E nós podemos aprender 3 lições aqui nesse texto. A primeira delas é que a oração é uma atitude importante. Isso aí sem dúvida alguma. A oração, ela é algo simples e que por muitas vezes nós até nem damos tanta atenção da forma como deveria. Mas é algo simples e de extrema importância. E a Bíblia, ela exalta a oração tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus, ele orava e ele ensinava a orar. Será que nós temos aprendido muito sobre oração? Será que nós temos? Ou por ser uma coisa tão simples, a gente,
não precisa orar, né? A gente acaba deixando a oração de lado. Mas nós percebemos que era algo muito importante, porque aquele grupo de missionários, aquela equipe missionária, estava pedindo a respeito. Eles estavam pedindo ajuda a respeito de que aquela igreja fosse participante no trabalho, na obra missionária, orando, buscando ao Senhor. Eles já haviam mencionado anteriormente, em 1 Tessalonicenses 5,25, que a oração era importante. Eles dizem assim: irmãos, lembrem-se de nós nas suas orações. Lembrem-se de nós em suas orações. E nós podemos ver também que até as melhores equipes de missionários, como essa formada por Paulo, Silvano e Timóteo, eles reconhecem a necessidade da oração dos irmãos daquela igreja. Importante. A obra, a gente já fala, né, que missões se fazem com os joelhos daqueles que oram e dos pés daqueles que vão até o campo e das mãos que ofertam para missões. Então, sim, orar é importante. Orar pelos missionários é algo importante. Orar ajuda os nossos missionários a se manterem fiéis no trabalho, a serem protegidos das ações do inimigo, a sensibilizarem os corações daqueles que estão para receber a Cristo ou que estão ouvindo a mensagem do Evangelho. É importante nós orarmos e colocarmos os nossos missionários e a obra missionária como um todo diante do Senhor Deus. Em segundo lugar, é importante nós orarmos porque é bom para a obra de Deus. E o texto também mostra que orar pelos missionários é bom para a proclamação do Evangelho. A carta apresenta 2 motivos pelos quais os membros da igreja devem orar pelos missionários: para que a palavra se propague e para que a palavra de Deus seja glorificada. Afinal de contas, o maior objetivo da mensagem do Evangelho, sem dúvida alguma, é que o nome do Senhor seja glorificado através da transformação de vidas. Cada vida que é transformada por Jesus é uma vida que se une em louvor e adoração ao nome de Deus. A equipe de Paulo sabia que não bastava pregar, não bastava chegar simplesmente e gritar na cidade aonde eles se encontravam. Eles reconheciam a necessidade da ajuda do próprio Deus no trabalho, para que eles fossem bem-sucedidos. E isso se dá através de uma vida de oração, de pedidos de oração, de uma ação eficaz daquela igreja orando por seus missionários. Os missionários que estavam lá, eles precisavam proclamar o Evangelho e precisavam ser bem aceitos, porque eles traziam a mensagem do Evangelho. Uma vez que eles não fossem bem aceitos naquela comunidade onde eles estavam, a mensagem do Evangelho também seria rejeitada. E nós precisamos orar para que o Senhor liberte as almas das garras do inimigo, para que as vendas espirituais caiam, para que eles consigam entender e compreender o Evangelho através da ação do Espírito Santo. Nós precisamos orar. Como igreja, nós precisamos colocar a palavra diante das pessoas e elas receber essa palavra através de uma vida de oração. Nós orando pelos nossos irmãos que estão à frente da obra missionária e orando por aqueles também que estão ouvindo, para que o Espírito Santo toque nesses corações, para que facilmente o Evangelho possa penetrar. Em terceiro lugar, orar é bom para os próprios missionários. Nós temos tido uma onda muito grande de pastores que têm cometido suicídio até, têm tirado a própria vida.
Nós devemos orar pelos missionários, porque orar faz bem para as suas vidas. Normalmente os missionários têm que abrir mão de muita coisa, eles deixam tudo para trás, eles se dedicam à obra, merecem carinho, incentivo e proteção. Deixam tudo que tem, família, casa, profissão, para seguir aquilo que Deus está mandando. Paulo e os seus companheiros se preocupavam com a proteção, pois eles estavam crentes de que existem inimigos do Evangelho. E nós sabemos que hoje em dia também existem inimigos do Evangelho. Também existem situações perigosas para os nossos missionários, até mesmo missionários que estão trabalhando em nosso país, em nossa nação, mas que sofrem perseguição por amor ao Evangelho. Deixa eu só contar uma situação aqui que aconteceu comigo, para você entender aonde estou querendo chegar. Algum tempo atrás, eu fiz um curso de capelania escolar, e eu era professor em uma escola lá na cidade de Itanhaém. E eu lembro que naquele primeiro momento, eu senti no coração de que eu deveria orar pela minha escola. Então, vários problemas que aconteciam na escola, fosse de disciplina ou fosse algum professor enfrentando alguma situação difícil, eu repassava para um grupo de mulheres, e aquelas mulheres oravam pela minha escola e pediam a Deus que estivesse cercando a nossa escola com os anjos do Senhor e estivessem abençoando aquele pedaço ali, para que os alunos fossem bem nas aulas, para que os professores tivessem saúde para continuar trabalhando ali na escola. Mas aconteceu uma coisa bem interessante. O meu diretor, ele se levantou contra mim de uma forma incrível, começou a me perseguir na escola. E é interessante porque eu não cheguei lá na escola e comecei a pregar o Evangelho, comecei a chegar no pátio da escola e comecei a falar de Jesus. Não, nada disso. Eu apenas estava orando e pedindo à minha igreja que também estivesse orando pela escola que eu estava. Mas o inimigo não quis. Usou uma pessoa daquele lugar para começar a me perseguir. O inimigo se levantou porque a ação do Espírito Santo estava se fazendo presente ali. Precisamos orar pelos nossos missionários. Talvez aí na sua cabeça venha a imagem de alguém ou o nome de alguém, ou até mesmo um campo missionário específico. E as escolas são campos missionários específicos. Ore por esse campo, ore por esse missionário. Os missionários têm oposição, os missionários têm inimigos, por isso nós devemos orar. Existe uma história bem interessante. Um certo missionário no Brasil, ele trabalhou muitos anos aqui no Brasil e ele foi cercado por um grupo de homens que queriam matá-lo. Mas a sua mãe começou a interceder por ele. E ele foi liberto, ele foi salvo dessa situação. A nossa oração ela pode ser de grande ajuda para a obra missionária. E talvez sem a necessidade de nós sairmos da onde estamos. Mas nós precisamos orar por aqueles que estão em missão. Parece tão simples, mas como é difícil orar. Afinal, a oração é uma tarefa que traz tantos benefícios, tanto para quem ora como para quem está sendo alvo da oração. Mas é uma luta espiritual. Não é normal do nosso desejo ler a Bíblia e orar. É uma luta. Algumas pessoas, claro, têm muita facilidade em orar e Deus continue abençoando a vida dessas pessoas.
Mas é uma atitude difícil, porque é algo espiritual. E a nossa carne, ela luta contra aquilo que é espiritual. E é por isso que exige de nós um compromisso para que estejamos em oração buscando a presença do Senhor. O meu apelo para você é que você leve mais a sério a atividade de orar por missões. Se orar já é difícil, por missões ainda é mais difícil. Missões é uma tarefa de toda a igreja. Não é tarefa do missionário fulano e tal, não é tarefa da missionária, não. É tarefa da igreja do Senhor Jesus. E nós devemos orar, nós devemos buscar ao Senhor e colocar os nossos irmãos que estão na frente de batalha. Eu lembro que nesse mundo aí militar, né, nós dizemos que a infantaria é aquela que vê a arma, que vê o branco dos olhos do inimigo. A infantaria é a arma do exército que vai mais adiantada, vai na frente lutar contra o inimigo. É ela que vê o branco dos olhos do inimigo. Para mim, a mesma coisa os nossos missionários. São aqueles que estão no campo de batalha, lá no fronte, e veem o branco dos olhos do inimigo. E é por isso que nós precisamos orar pelos nossos missionários. Muitos estão doentes, muitos estão com problemas emocionais, muitos estão longe das suas famílias, sofrendo por saudade, pensando muitas vezes se vale a pena continuar lutando no campo missionário, ou até mesmo tendo dúvidas se foram chamados para aquilo ou não. É por isso que nós temos sim, como igreja do Senhor Jesus, por amor àqueles que disseram sim ao chamado de Cristo Jesus, nós devemos orar pelos nossos missionários. Por isso, nós vamos orar agora. E se você tem lembrança de alguém, algum missionário ou algum campo missionário, ore nesse momento e coloque essa pessoa diante do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero chegar à Tua presença neste momento, colocar diante do Senhor os nossos missionários que se encontram espalhados, ó Pai, por todo o Brasil. Desde lá do Iapoque até o Chuí, desde lá, Senhor Deus, da Amazônia, do Cerrado, do Sertão, Pai, até o Sudeste e o Sul. Que o Senhor possa estar abençoando a vida desses queridos, alegrando seus corações, animando suas vidas, ajudando o Senhor Deus nas suas dificuldades. Mas acima de tudo, Pai, que o Senhor possa dar almas para esses missionários. Que eles possam ver, Senhor Deus, as pessoas se convertendo a Cristo Jesus. Que eles possam ver pessoas se rendendo aos pés de Cristo Jesus. É isso, Senhor Deus, que anima o coração, Pai, dos missionários. Claro, Pai, que coisas gostosas como férias, como comida boa, tudo isso alegra o coração dos missionários também. Mas, Senhor Deus, nada agrada mais ao coração de um missionário, nada deixa mais ele cheio de alegria do que ver pessoas se convertendo a Ti. Por isso, Pai, que o Senhor possa abençoá-los, para a honra e glória do Teu santo nome, que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe sua vida e até a próxima semana.